importante, eu peço que compartilhe a live aí, que é um assunto importante de alguém que está lá, né? Todo dia está indo para a escola, ver o que acontece de verdade lá, os ensinos que eles fazem lá. Uma das coisas, e essa história que está por trás disso, é o método Paulo Freire de ensino. Por quê? Esse método ele não ensina, ao contrário, ele emburrece. Aliás, não somente isso, como também todo o esquema cultural que a gente vive hoje, por exemplo, TikTok, vídeos no YouTube, de tantos canais, assim, eu não vou citar o nome, de tantas redes sociais que você encontra, isso acaba gerando na pessoa uma espécie de visão preguiçosa. A pessoa tem preguiça de aprender. Por isso que muitas vezes na escola a pessoa não aprende, e sim ela procura decorar para fazer a prova, mas não para aprender. Sim. Existe até um livro que diz que a escola, a faculdade desse negócio, deve formar a pessoa para ser instrumento mecânico de trabalho. Ou seja, não vê a pessoa como um ser que possui alma, uma alma eterna, e que é capaz de conhecer. Ou seja, a finalidade do estudo não é aprender, é servir o Estado, segundo essas pessoas. Então, e por isso, muitas das vezes as pessoas acabam estudando mais para tirar uma boa nota numa prova do que para realmente aprender. Então, exatamente por isso, essa preguiça de aprender gera com que jovens parem de estudar fora da escola e aprender algo que a escola não ensina, que é justamente isso que eu acabei de falar. História da igreja, que é a doutrina da igreja, as refutações em relação a todas as calúnias que a igreja recebe de tanto tempo, né? Todas essas coisas as pessoas não têm acesso, não porque não podem ter acesso, mas porque não querem, muitas vezes. E é exatamente por isso, a pessoa, quando ela tem preguiça de procurar a verdade, quando tem preguiça de buscar algo que está além do que a escola ensina, acaba caindo nessas armadilhas. Acaba acreditando só naquilo que a escola diz. Sim. Então, Assim, que eu mesmo, quando eu tinha a sua idade, assim, o professor falava, eu acreditava, entendeu? Na época, e não tinha internet, né, nessa época como tem hoje, né, numa época diferente, né? Quando eu tinha a sua idade era em 2001, lá atrás, estava começando ainda a internet, aí tinha um professor que ele era de história, ele era bem esquerdista mesmo, só que eu nem sabia o que era esquerdismo, o que era comunismo. Aí ele mandou a gente fazer uma redação sobre o Che Guevara. Aí até lá na minha inocência eu comparei ele lá com Jesus Cristo, e o cara gostou, falou, até deu um bom lá, falou assim, eu gostei da sua explicação lá. Depois o cara até se candidatou a político, só que eu acho que não ganhou não. Mas é assim mesmo. Hoje vocês têm mais ferramentas, só que também, como você falou, né, o pessoal tá mais preguiçoso e só quer aqueles videozinhos curtos de dancinha, né? Não quer aprender de verdade, né? Não quer pesquisar de onde veio as coisas, né? Hoje em dia vocês têm a ferramenta, mas a maioria não usa para bobagens, né? é uma ferramenta mais eficiente, né? Só que pouco usada. Porque, claro, pra você ter uma mínima noção, tem vídeos que eu mando para os meus amigos de 10 minutos, eles têm preguiça de escutar. 10 minutos. É verdade. Entende? 10 minutos. Então, assim, o cara que não consegue assistir 10 minutos de vídeo de uma aula do YouTube ou qualquer outro lugar, vai conseguir assistir uma aula de mais de 2 horas? Não. É Uma claro que não. palestra, alguma coisa. Exato, a palestra não. Por isso que acabam confiando, e muitas vezes a culpa também pode ser dos pais. Por quê? Porque muitas vezes, principalmente o que aconteceu agora, ultimamente, depois da Revolução Industrial, em que houve uma menor presença dos pais na vida dos filhos, o pai acabou largando o filho na escola. E falando, acreditam no que o professor vai falar? Pronto, acabou.
Sim. Só obedeça, só. Então, essas ferramentas contra a Igreja Católica acabaram entrando dentro disso e usando essa, essa brecha que existia para poder realmente impor ideologias na cabeça das pessoas. Porque os alunos, eles veem o professor como autoridade intelectual, muitas vezes. Então, é aquilo que o professor diz, não tem nada, não tem ninguém que possa refutar. Ninguém contesta. E se É, contestar, né, não acontece. professor, é diretoria. Exato. Coisa que não existia na Idade Média, por exemplo. Porque todo o sistema de ensino da Idade Média era fundado nisso. Diálogo entre o professor e o aluno. Tanto que a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino foi criada assim. Né? Soma teológica é todo um conjunto de perguntas, de respostas, né? Coisas que os alunos falavam em relação a São Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino respondia e refutava as ideias que eram erradas. Então, a Suma Teológica era como que um compêndio dessas perguntas, óbvio que muito mais elaborado. Né? Mas, também continuando isso, outra coisa que também a escola acaba usando muito para poder doutrinar e levar esses jovens à perdição é também uma paixão que existe neles, que é realmente a paixão da rebeldia. E que é algo que deve ser controlado, algo que a pessoa deve ter muito cuidado. Por quê? Essa paixão, ela é neutra. Ela pode ser boa, depende da ação que você tem diante dela. Então, por exemplo, você pode ter rebeldia em relação ao mal. Por exemplo, rebeldia contra os caluniadores da Igreja Católica, rebeldia contra aqueles que estão contra a família, contra os comunistas, etc. Isso aí é uma rebeldia boa. Por quê? Porque ela foi controlada para isso. Só que, Canalizou. muitas vezes, eles, tanto no meio escolar quanto no meio digital, eles usam desse espírito que existe nos jovens para poder disseminar ódio contra a Igreja Católica. Criar uma espécie de exército, precisamente falando, né? De pessoas de jovens que realmente jovens estão tão alienados com essa ideia dos professores que acreditam, dos professores não somente, mas também de tantos vídeos ou coisas que eles acabam aprendendo nos meios digitais. Entende? Então, eles apropriam desse espírito, dessa paixão de rebeldia para poder disseminar essas ideologias também. Muitas das vezes. Sim, a maioria dos jovens, eles nem percebem, na verdade, né? Nem sabem de muitas coisas, né? E às vezes a gente conversando aqui, acha que a gente tá louco, né? Não tem noção das coisas, né? Porque eles foram doutrinados mesmo, e tem muito jovem que não está totalmente alienado a tudo que está acontecendo, né? Não sabe realmente de nada, e ele está lá estudando, só como você falou, só para decorar mesmo, para poder passar, e eles não estão nem aí se vai aprender ou não, e vai indo, vai seguindo a vida e só quer dinheiro, né? Só pensa mais no dinheiro. A faculdade, por exemplo, quer fazer uma faculdade para ganhar dinheiro, tal. E vai seguindo a vida, esquece o que está acontecendo ao redor, esquece de Deus, né? Que a escola não ensina mais sobre Deus, né? É algo assim, bem negócio ateu mesmo, né? Se for falar mal, eles falam, mas para falar bem é complicado. Depende do professor. Depende do professor também, né? Tem professor que é cristão, né? Tudo bem, mas tem alguns, né? Que é complicado. Sim. Principalmente os de filosofia ou de história. Essa parte que pega mais. Sim. Porque é a área das humanas, né? Do jeito quando tá, assim, mostrou esses dias as 5 vias de Santo Tomás de Aquino para minha professora de filosofia. Ela viu, achou aquilo bonitinho, mas viu a razão por trás daquilo, não.